Estamos de volta, amigos, estamos de volta tratando aí da emancipação legal. Vamos às hipóteses. Tudo que eu estou falando está no 5º parágrafo único, tá? Primeira hipótese, casamento. Casamento, senhores, terceira modalidade de morte civil, né? Tô brincando, viu? Pelo amor de Deus, toma nota disso não. Mas casamento é uma hipótese de emancipação, tá? É uma hipótese de emancipação. Quando você se casa, você se emancipa. Aliás, até para registrar e você entender o tema, você pode se casar no Brasil a partir dos 16 anos de idade, em regra, tá? É plenamente possível o casamento entre 16 e 18 anos de idade, desde que você tenha autorização. Luciane, vai viver de quê? Vai viver de amor, não é isso? De que mais se vive no casamento? Então se casa entre 16 e 18 anos de idade, se vive de amor, porque renda provavelmente não vai ter. Aliás, no Brasil, é até possível você, em algumas hipóteses bem excepcionais, se casar com menos de 16. Pode. Pode. Gravidez, por exemplo. Livrar da imposição de crime ou cumprimento de pena. Possível. São hipóteses excepcionais. Enfim, você se casando com menos de 18 anos, você emancipa, tá? Porque não tem a menor razão de ser você ser casado e não ser emancipado. Precisar de assistência ou representação para praticar atos da vida civil. Perfeito. Sua prova pergunta. Casou aos 16, se divorciou aos 16 anos e 2 dias. Luciano pode se divorciar com 2 dias de casado? Pode. Pode se divorciar com 1 minuto. A lei nova, a emenda constitucional 66 de 2010, afirma, senhores, que não mais há prazo mínimo para o divórcio. Você pode se divorciar a qualquer tempo. A qualquer tempo. Não há prazo mínimo para tanto. É plenamente possível o divórcio a qualquer tempo. Perfeito. Beleza. Voltei à pergunta. Casou seus 16, divorciou seus 16 anos e 2 dias. Continua emancipado? Continua. Continua por quê? Porque você viu no conceito comigo que a emancipação ela é irretratável e irrevogável. A emancipação ela é irretratável e irrevogável. Então, continua, persiste emancipado. Ok? Segunda hipótese, exercício de emprego público efetivo. Exercício de emprego público efetivo. Sobre essa hipótese, algumas considerações banais. Primeira é a seguinte, companheiro, não é aprovação no concurso. Não é aprovação no concurso. Se fosse aprovação no concurso, não bastava, não precisaria do exercício. A lei é clara. Exercício de emprego público efetivo. Não é aprovação no concurso. Tem muita gente que é aprovado no concurso, mas não tem vaga suficiente e não entra. Ou que é aprovado no concurso e não toma posse. Não basta ser aprovado. Tem que ter o exercício. Além disso, o exercício do emprego público é efetivo. Efetivo. Transitório não emancipa. Transitório não emancipa. Não emancipa o transitório. Então não adianta ser função temporária, função transitória, não vai emancipar. Tem que ser emprego público o quê, Luciano? Efetivo. Mas professor, é impossível alguém hoje passar no concurso com menos de 18. Na maioria dos casos, para não dizer todos, sim. Porque os editais hoje de concurso exigem idade mínima de 18 anos, né? Exigem idade mínima de 18 anos. Efetivamente ficou um pouco complicado. Tá? Ficou um pouco complicado. Todavia, senhores, em tese, seria possível se o edital não proibisse a hipótese. Professor, outro dia um aluno me mandou um e-mail. É emprego ou cargo público, Luciano, que emancipa? Olha só, a norma fala de emprego público. Eu marcaria na prova emprego público. A doutrina, porém, os estudiosos do direito admitem qualquer hipótese, tanto emprego quanto cargo. Mas a lei fala em emprego público. Terceira hipótese, colação de grau em ensino superior. Colação de grau em ensino superior também emancipa. Também emancipa. É aprovação no vestibular? Não. Até porque com a quantidade de faculdade que nós temos hoje no país, se fosse aprovação no vestibular, todo semestre, meio mundo de gente ia ser emancipado, né? Tem uma avenida aqui em Salvador que se chama Paralela. Logo que você chegar em Salvador, você entra pela Paralela, pelo aeroporto. E na época do boom das faculdades, várias lá se instalaram. Hoje tem até menos do que tinha na época do boom. Mas tinham várias.
E é uma avenida que é toda cheia de... A gente chama aqui em Salvador de chupa-cabra, né? Enfim, aqueles detectores de velocidade. E aí tinha um professor meu de graduação que dizia o seguinte: você na paralela tem que tomar muito cuidado. Se você passar de 80 km, você toma uma multa. Se você for abaixo de 80 km, você é matriculado. Né? O pior que é verdade. Hoje está mais ou menos assim. Se você vacilar, alguém lhe matricula, velho. Não pensou um pouco, já está matriculado. Já está lá, dentro da faculdade. Difícil não entrar, complicado é sair. Então não é aprovação no vestibular. É colação de grau. Quarta hipótese, Maísa, joga na tela que essa é maior. Estabelecimento civil ou comercial, ou a existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Beleza? Tá aí. Tá aí. Sobre a emancipação aí legal, algumas notícias importantes. Emancipação legal é emancipação de uma maneira geral, viu? De uma maneira geral. Primeira notícia é que a emancipação legal não precisa de registro. Não tem que ter registro. Você viu comigo que a voluntária e a judicial precisavam. A legal não tem que ter registro. Não precisa de registro. É a primeira notícia. Perfeito? Segunda notícia. Você, por favor, na prova, só me emancipa o cidadão uma vez, viu? Basta emancipar uma vez. Uma vez emancipado, pode praticar todo e qualquer ato da vida civil. Está emancipado. Imagina o seguinte exemplo, ó. Caiu na prova do TRE uma vez. Maísa, 16 anos, Maísa, joga na tela. Casou-se. Casou-se. 16 anos. 16 anos e meio, Maísa colou o grau em jornalismo. Aos 17 anos, Maísa passou a ter um exercício de um emprego público efetivo. A menina era um fenômeno, né? A menina da prova era um fenômeno, enfim, uma garota prodígio, não é verdade? Mas, outro dia saiu uma reportagem dizendo que um cidadão na USP fazia mestrado aos 12 anos ou 15, já era doutorando, né? Doutor. Foi o cidadão que ganhou a Olimpíada Mundial de Matemática, foi capa da Isto É, da Veja recentemente, né, que estava tratando, ele está concorrendo ao Prêmio Nobel, ele tem 30 anos de idade, está concorrendo ao Prêmio Nobel da Matemática, tem um nome lá específico, brasileiro, Pode acontecer, né? Pode acontecer, imagine 12 anos doutor em Matemática, coitado. Deve ser um cidadão perturbado, na verdade. Mas, enfim, né, não estou aqui para julgar ninguém, ele estava lá, ele dizia inclusive que trabalhava pouco, que curtia muita vida na reportagem. Agora, ele informava que quando ele começava a trabalhar, o que eu acredito que é até verdade, ele falava que trabalhava poucas vezes ao mês. Mas quando ele começava a trabalhar ininterruptamente, que às vezes ele trabalhava cerca de 48 horas sem dormir. Que isso acontece, que ele é hiperativo, ele trabalha, depois trabalhar 48 horas sem dormir, você também pode passar um período sem fazer nada, né? Tem certa lógica, a lógica dele. Mas enfim, voltando para cá, eu dizia o seguinte: Maísa se casou aos 16 e meio colou grau em ensino superior, 17 exercício de emprego público efetivo. Senhores, Maísa se emancipou quando? Quando casou. Você só emancipa o cidadão uma vez. Os demais atos ela praticou como emancipada, tá? Os demais atos ela praticou como emancipada. Beleza? Outra coisa, você emancipa a pessoa aqui para os atos da vida civil. Você emancipa para os atos da vida civil. É, porque sempre chega aquela perguntinha da carteira de motorista, é clássica, né? Professor, quer dizer, então, que se meus pais me emanciparem com 16 anos, eu posso tirar a carteira de motorista? Não pode. Não, porque carteira de motorista não envolve questões apenas civis. Envolve também questões de índole penal, questões administrativas, então não pode. Você emancipa para a prática de atos da vida civil. Você vai poder comprar apartamento, você vai poder assinar sozinho, ter conta bancária sozinho e assinar cheques, etc, coisa e tal, e assim segue. Você vai ter independência civil, ok? Então você só emancipa para atos da vida civil. Ainda nas informações finais sobre a emancipação, recordo aos senhores ainda também que aquela informação que eu lhe dei há tempos atrás, de que na emancipação voluntária, os pais continuavam solidariamente responsáveis com os filhos, os pais persistiam solidariamente responsáveis com os filhos, repito,
Aquela informação que eu lhe dei há tempos atrás só acontece na emancipação voluntária, tá? Na emancipação judicial e na emancipação legal, judicial e legal, exonera-se a responsabilidade civil dos pais. Está exonerada a responsabilidade civil dos pais. Beleza? Vamos avançar, hein, Maísa? Vamos avançar. Ponto 7. Estados da pessoa. Ponto 7. Estados da pessoa. Um ponto bem pequenininho, gente. O estado da pessoa relaciona-se à sua qualificação. Estados da pessoa relaciona-se à sua qualificação. Tá? E essa qualificação, primeiro, pode ser individual. Sexo, idade e capacidade. Então, vamos me qualificar aqui. Luciano. Sexo masculino. Idade, 30 anos. Eu sei que não parece, que eu tenho menos, na verdade. Capacidade plena. Sou plenamente capaz. Não é isso? Não sou inimputável, pelo menos os senhores ainda não perceberam, né? Mas eu não sou inimputável. Tenho mais de 18 anos, então minha capacidade é plena. Esse é meu estado individual. Sexo masculino, 30 anos, capacidade plena. Familiar, civil, solteiro. Pelo menos por enquanto. Sou solteiro. Tá? Parentesco seria aí no que diz respeito a meu pai, minha mãe, enfim, não dá para detalhar aqui. Político, sou brasileiro. Brasileiro nato. Sou brasileiro nato. Não fui naturalizado, não. Sou brasileiro nato. Perfeito? Baiano, inclusive. Pronto, tá aí. Tá aí minha qualificação. São as minhas projeções. Quando cai na prova, a pergunta é mais o que envolve o estado individual, o que envolve o estado familiar, o que envolve o estado político. Enfim, essa questão do estado político, inclusive, costuma cair mais na prova de constitucional do que direito civil. Último tópico. Extinção da pessoa física ou natural. Extinção da pessoa física ou natural. E a extinção da pessoa física ou natural, ela acontece com a morte. E até morrer, companheiro, é complicado para o direito civil. Porque a morte pode ser uma morte real, ou uma morte ficta, ou presumida. Ficta ou presumida. Ficta ou presumida que pode ser sem procedimento ou declaração de ausência, ou com procedimento ou declaração de ausência. Então pode ser sem procedimento ou declaração de ausência, ou com procedimento ou declaração de ausência. Sem procedimento ou declaração de ausência, ou com procedimento ou declaração de ausência. Ok? Estão aí, portanto, os dois braços da morte ficta ou presumida. A gente vai tratar de uma por uma. Vou começar falando da morte real. Morte real. Morte real, senhores, que é assim chamada porque nela há um cadáver. Tem lá o cadáver, tem lá o óbito. O decujus, gente, decujus em direito, né, para clarear aí. Decujus em direito, mas joga aí na tela. Decujus é o morto, viu? É o morto. Então, quando você fala em decujus, você fala do morto. Você fala do morto. Quando você fala em decujus, você fala do morto. Então, nela você tem o cadáver, você tem o morto, lá tem o decujus, tá? Então, ao cadáver, ao morto, ao decujus. Bem, se tem um cadáver, tem um corpo, tem um decujus, está tranquilo. Está tranquilo porque basta o médico ir lá e atestar o óbito. Acabou. Atestar o óbito, causa mortes, etc. Não tem grandes divagações acerca disso. O médico vai lá e atesta o óbito. Acabou. Está tranquilo. Beleza? Gente, toma cuidado só com o seguinte. O critério de morte real, hoje no Brasil, é a parada encefálica, morte cerebral. Parada encefálica ou morte cerebral. Este é o critério da morte real no Brasil. Observa que não é o critério da aquisição da personalidade, né? Isso é interessante.
A pessoa física adquire personalidade do nascimento com vida e extingue a personalidade quando houver a morte real. Quando você estiver diante de uma morte real, uma parada cerebral, uma morte encefálica. Por que isso, Luciano? Por conta da lei de transplantes, tá? Lei de transplantes. A lei de transplantes é que inaugurou essa questão no Brasil. Claro, porque você tem que manter o corpo ativo para aproveitar os órgãos para transplante. E isso foi uma polêmica inaugurada no mundo há muito tempo atrás, que teve aí como um caso, que vários livros narram, do primeiro transplante de coração do mundo, realizado na África do Sul, em que o cidadão respondeu por homicídio, porque havia, na verdade, matado o paciente, pega o coração do morto, né, e transplantado, porque se ainda estava batendo o coração lá e o critério era parada cardíaca, o cara ainda estava vivo para o ordenamento jurídico. Obviamente foi absolvido, mas enfim, para que essas questões fossem resolvidas juridicamente, mudamos o critério da perda da personalidade. Hoje é a morte encefálica ou cerebral. Beleza. O óbito deverá ser registrado, claro, né? Certidão de óbito. Artigo 9º. Artigo 9º do Código Civil. Então, assim como a aquisição da personalidade se registra, registra-se também a sua extinção. Artigo 9º do Código Civil. Pois bem, a morte além de real pode ser ficta ou presumida. E na ficta ou presumida você não tem cadáver. Não há cadáver. Bem, como não tem cadáver, não dá para o profissional da medicina atestar ao óbito. Como não tem cadáver, não dá para o profissional da medicina, repito, atestar ao óbito. Mas observa, gente, alguém tem que atestar o óbito, né? Alguém tem que atestar o óbito. Por quê? Porque as relações, elas têm que continuar. Há créditos, há débitos, há titularidades, há contas, enfim. Alguém tem que atestar o óbito. Mas se não tem cadáver, quem vai atestar? O juiz. Vai sobrar para o juiz atestar ao óbito. É o magistrado que vai atestar ao óbito. Ele poderá fazê-lo de duas formas. Duas formas, Maísa, joga na tela. A primeira forma é sem procedimento ou declaração de ausência. E a segunda forma é com procedimento ou declaração de ausência. Então ele poderá fazê-lo de duas formas. A primeira, sem procedimento ou declaração de ausência. A segunda, com procedimento ou declaração de ausência. Luciano, como na prova eu vou saber se é com ou se é sem? Vou começar tratando do sem procedimento. Eu, inclusive, inverti aí a ordem do material de apoio de vocês, tá? Porque fica mais didático. Sem procedimento é 8.2.2, olha lá. Morte presumida sem declaração ou procedimento de ausência. Sem declaração ou procedimento de ausência. Você só vai ter essa morte presumida sem declaração ou procedimento de ausência em duas hipóteses. Duas hipóteses elencadas no artigo 7º. Primeira, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Segunda, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não foi encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então, extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não foi encontrado até 2 anos após o término da guerra. Estão aí as únicas duas hipóteses. Diante de tais hipóteses, o magistrado primeiro vai aguardar o encerramento das buscas e averiguações. Então ele primeiro aguarda encerrarem as buscas e averiguações. Após encerradas as buscas e averiguações, joga na tela, Maísa, ele vai fazer uma justificativa do óbito. Ele vai fazer uma justificativa do óbito através de uma sentença. Está lá no parágrafo único do artigo 7º. Através de uma sentença que fixe a data provável do falecimento. Através de uma sentença que fixe a data provável do falecimento. Acontece muito em acidente aéreo, tá? Teve acidente aéreo, vários corpos não foram encontrados. O
que é que o juiz faz? Espera o encerramento das buscas e averiguações. Encerradas as buscas e averiguações, ele vai fazer uma justificativa do óbito, exarar uma sentença e fixar a data do provável falecimento. Pronto. Tá aí. Tá aí. Luciano, e se eu tiver uma morte ficta ou presumida, não tem corpo, não dá para o médico atestar o óbito, não tem corpo, não dá para o médico atestar o óbito, todavia não estou nas hipóteses do artigo 7º, nem é extremamente provável, e nem também, Luciano, e nem também estou lá diante de hipótese na qual resta configurada desaparecimento em campanha ou feito prisioneiro que não foi encontrado até 2 anos depois do término da guerra. E aí, se você estiver diante de uma morte ficta ou presumida em que não se enquadra no artigo 7º, joga na tela, não se enquadra no artigo 7º, você necessariamente vai ter que lançar mão de um procedimento ou uma declaração de ausência. Você necessariamente vai ter que lançar mão de um procedimento ou de uma declaração de ausência. E aí vos adianto de logo. Trata-se de um procedimento extremamente lento, demorado e burocratizado. Lento, demorado e burocratizado como deve ser. Como deve ser. Porque você está diante de uma morte em que você não tem um cadáver e que você precisa averiguar exatamente o que aconteceu. Porque não há um acidente, não há um extremo risco de vida, não há ninguém desaparecido em guerra. Então a gente precisa olhar com calma. Esse procedimento extremamente lento se divide em 3 fases. Curadoria de bens. Sucessão provisória. E sucessão definitiva. Curadoria de bens, sucessão provisória e sucessão definitiva. São as 3 fases. Vamos começar aí do início. Não é verdade? Então o cidadão sumiu. Ninguém acha o corpo do cara. Não se encaixa nas hipóteses do artigo 7º, beleza, o juiz vai ter que se valer de um procedimento de ausência. Primeiro passo, alguém dá a notícia ao juiz. Alguém dá a notícia ao juiz. Quando eu digo alguém, digo isso com base, joga na tela, no artigo 22. Olha lá, desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado o representante ou procurador a quem cabe administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Vai declarar a ausência e vai nomear um curador. Então, alguém, até o Ministério Público, pode dar notícia ao juiz. Por que qualquer pessoa, Luciano, pode dar notícia ao juiz? Qualquer pessoa pode dar notícia ao juiz porque é uma questão de ordem pública. É uma questão de ordem pública. Então, qualquer pessoa pode dar notícia ao juiz. É uma questão, repito, de ordem o quê? Pública. Questão de ordem pública. Pois bem, o juiz receberá a notícia, recebe a notícia, e declarará a ausência. Ele recebe a notícia e declarará a ausência. Ele vai declarar a ausência e vai nomear, joga na tela, um curador para administrar os bens do ausente. Então ele vai declarar a ausência e nomear um curador para administrar os bens do ausente. Nomeia um curador para administrar os bens do ausente. Aí você me pergunta, e quem vai ser o curador? Quem será o curador? O artigo 25 do Código, joga na tela, traz uma ordem preferencial. Encabeçando a lista, primeiro da lista, o cônjuge, sempre que não estiver separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos. Beleza.
Na falta do cônjuge, olha como a lista é preferencial. Em falta do cônjuge, a curadoria de bens incumbe aos pais ou aos descendentes, se não tiver pai. Então, cônjuge primeiro, se não tiver cônjuge, pai, se não tiver pai, descendente. Descendente, não havendo impedimento que os inibe exercer o cargo, e nessa ordem. Na descendência, os mais próximos precedem ou preferem aos mais remotos. Na falta de cônjuge, depois do cônjuge, pais, depois de pais, descendentes, o juiz vai escolher. É a quarta hipótese, que é o que a gente chama de curador dativo. Curador dativo. Então, cônjuge, desde que não esteja separado judicialmente nem de fato há mais de 2 anos. Se não tiver cônjuge, pais. Se não tiver pais, descendentes, preferindo os mais próximos aos mais remotos. Se não tiver descendentes, um curador dativo, alguém à escolha do juiz. Beleza. O juiz nomeia curador. Além de nomear curador, o juiz vai fazer o que, Luciano? Ele vai publicar editais. Vai publicar editais clamando pelo retorno do ausente. Publicará editais clamando pelo retorno do ausente. Seu João, sua mulher esteve aqui, disse que o senhor desapareceu, já nomeei um curador para administrar o seu patrimônio, reapareça. Publicam-se editais clamando pelo retorno do ausente. A curadoria de bens durará em regra 1 ano. Durará em regra 1 ano. Durará em regra 1 ano, mas esse prazo vai ser dilatado para 3 anos se o ausente tiver deixado procurador. Procurador. Então vai durar 1 ano, dilata para 3, se o ausente tiver deixado procurador. Ultrapassado esse prazo, lá do artigo 26, um dos legitimados do artigo 27, joga aí na tela, ultrapassado o prazo do artigo 26, um dos legitimados do artigo 27, cônjuge que não esteja separado judicialmente, herdeiros ou credores. Então, um dos legitimados do 27, cônjuge, herdeiros ou credores, irão pleitear a conversão da curadoria de bens em sucessão provisória. Então, ultrapassado o prazo de 1 ano ou o prazo dilatado de 3 anos, se o ausente deixou o procurador, porque se o ausente deixou procurador, né, gente, tá mais com cara de um zig, ou de um ninja, na verdade, um sumiço premeditado, do que, obviamente, uma morte, daí porque a lei dilata. Ultrapassado o prazo, repito, um dos legitimados do artigo 27 vai poder pleitear a conversão da curadoria de bens em sucessão provisória. Joga na tela. A decisão do juiz que ordena a conversão somente produzirá os seus efeitos 180 dias após a publicação. 180 dias após a publicação. Então, ultrapassado um prazo de 1 ou 3 anos, um dos legitimados do 27 pede a conversão da curadoria de bens em sucessão provisória, a decisão só produzirá efeitos 180 dias após a publicação. Se nenhum legitimado pleitear tal conversão, o Ministério Público poderá fazê-lo. Se nenhum legitimado pleitear conversão, o Ministério Público poderá fazê-lo. Ultrapassados os 180 dias, mas adentramos na nossa o quê? Sucessão provisória. Sucessão provisória que será papo da nossa segunda aula. Ok? Amigos, espero que tenham gostado do nosso primeiro encontro. Verifiquem o referencial teórico indicado, podem dar uma olhada lá na minha sinopse, está bem bacana, ou nos demais livros que eu indiquei para vocês, ok? No material de apoio, lá no início tem uma notinha de rodapé, e lá tem meu e-mail, fiquem à vontade para me mandar e-mails com elogios, críticas, sugestões,
perguntas sempre relativas ao teu concurso. Terei o maior prazer de lhe ajudar a tudo que estiver ao meu alcance. Convite para a festa da aprovação, tá? Pode enviar, tá tudo lá no meu e-mail. Pode, sinta-se à vontade, meu e-mail está aberto para você. Além disso, lá tem o endereço do meu site, tem o meu Twitter. Eu uso o meu Twitter eventualmente para revisões, notícias de concurso público. E também estou lá no Facebook, sempre postando alguns vídeos de revisão via Facebook, ok? Forte abraço, fiquem com Deus, nos vemos na nossa aula de número 2. Até mais!